Semana Nacional da Conciliação Trabalhista atende mais de 4 mil pessoas e movimenta mais de 8 milhões de reais em Rondônia e Acre. Presidente do TRT do Mato Grosso visita o TRT da 14ª Região e conhece boas práticas da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. No quadro Fala Cidadão, o juiz do trabalho Jobel Amorim responde às dúvidas do cidadão. E na entrevista, eu vou conversar com a juíza do trabalho substituta, Fernanda Constantino. Ela vai falar sobre as polêmicas da rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Agora, no Justiça e Cidadania. Semana Nacional da Conciliação Trabalhista realiza mais de 4 mil atendimentos e injeta mais de 8 milhões na economia dos estados de Rondônia e Acre. Com o tema Outra Forma de Estender a Mão é Conciliar, a campanha nacional ressaltou a cultura da Justiça do Trabalho como célere e acessível, tendo como base o conceito de que a conciliação é um gesto de boa vontade. A conciliação, como um dos princípios básicos da Justiça do Trabalho, é ressaltada pelo juiz do trabalho da 4ª Vara de Porto Velho. Bom, a conciliação é um dos princípios da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, o processo do trabalho todo em si, ele está sempre baseado na conciliação, de forma que nós podemos conciliar no início do litígio, antes da sentença, depois da sentença, na fase de execução e às vezes quando o processo já está no TST, a gente consegue fazer a conciliação aqui no primeiro grau e esse processo vem de Brasília e acaba sendo extinto com o julgamento do feito aqui no primeiro grau. A juíza substituta da 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho destaca a conciliação como uma das formas eficientes das partes chegarem a um acordo. Quando a gente consegue compor, a gente consegue resolver todos esses problemas com a interferência do juiz, mas com uma interferência menor do juiz. A gente possibilita que as partes elas consigam conversar, chegar a um acordo. Nessa semana de conciliação, as partes já vêm sabendo que elas estão vindo para uma possível conciliação. Isso já os motiva, porque eles já vêm sabendo que eles vão poder resolver um problema. O empregado vai poder sair daqui com o seu crédito garantido e a empresa vai poder sair daqui sem uma dívida. Na Justiça do Trabalho da 14ª Região, foi realizado um mutirão de conciliação entre os dias 16 e 20 de março, com o envolvimento direto de mais de 60 magistrados e 200 servidores, que proporcionou a realização de 1.441 audiências. Os resultados da primeira Semana Nacional da Conciliação foram satisfatórios. Muitos acordos foram propostos pelo empregador, com o objetivo de solucionar as demandas trabalhistas. Algumas empresas que sempre recorrem, que estavam pendentes, por exemplo, agravo de instrumento só por causa de uma matéria no TST, que as partes sabem que muitas vezes o recurso vai voltar e que ela não vai ter êxito, ela já renunciou a esse direito e até essas grandes empresas nós conseguimos fazer composição. Empresas que, regra geral, não fazem acordo, dessa vez pediram para incluir na pauta os processos. Proveitoso, né? Porque tinha processos que estavam se arrastando há mais de um ano e para a empresa, para nós, foi produtivo, que evitou mais tempo de prolongar, né, esses processos. As 32 varas do trabalho e juízo auxiliar de solução de conflitos precatórios e apoio à execução, JASCOMP, realizou mais de 4 mil atendimentos com 580 acordos e arrecadados mais de 8 milhões de reais em conciliação. O JASCOMP foi responsável pela conciliação de mais de 660 mil reais em ações trabalhistas que se estendiam há mais de um ano. Mesmo sofrendo a pior enchente dos últimos anos, as unidades trabalhistas do Acre conciliaram mais de 2 milhões de reais. A 3ª Vara do Trabalho de Rio Branco foi destaque com mais de 700 mil reais em créditos homologados, sendo seguida pela Vara do Trabalho de Vilhena, interior de Rondônia, com mais de 650 mil reais arrecadados em 28 acordos. Essa semana foi bastante proveitosa, tanto para o empregador quanto para o empregado, né? Que a gente conseguiu solucionar diversos conflitos que estavam
pendentes e, inclusive, a empresa solicitou a inclusão de vários processos em pauta que estavam pendentes e a gente já conseguiu solucionar nessa semana, fazendo diversos acordos. Presidente do TRT do Mato Grosso visita o TRT da 14ª Região e conhece boas práticas da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso e conselheiro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, desembargador Edson Bueno, visitou o Regional de Rondônia e Acre no dia 12 de março. Na ocasião, reuniu-se com os gestores do tribunal, que apresentaram algumas práticas da Justiça do Trabalho da 14ª Região, Programa de Remoção por Competências, Sistema de Controle Patrimonial, Integração de Processo Judicial Eletrônico, além de outras atividades e linhas prioritárias eleitas pela atual administração para o biênio 2015-2016, foram apresentados ao desembargador. O controle e manutenção da frota de veículos, adotado pelo TRT da 14ª Região, despertou interesse. Estivemos trocando ideias sobre como que nós trabalhamos na tecnologia da informação e da comunicação, um ponto bastante interessante. Pude aprender muito com o que tem aqui, umas atividades e serviços importantes que nós não temos lá. E estamos fazendo outras atividades que nós podemos também trocar parcerias, a exemplo que nós temos do controle e do transporte, principalmente em relação à nossa frota de veículos. Nós não temos um controle tão eficiente, tão qualificado como tem o TRT local. Eu tenho certeza que vou levar para lá, para os meus pares, para o pessoal da área de administração, bastante dados e dados qualificados. Vamos a um breve intervalo. No próximo bloco, eu vou conversar com a juíza do trabalho, Fernanda Constantino. Ela vai falar sobre polêmicas do pedido de rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e no programa de hoje eu recebo aqui a juíza do trabalho, Fernanda Constantino, que ela veio para falar aqui sobre os assuntos polêmicos com relação a rescisões indiretas na Justiça do Trabalho. Doutora Fernanda, seja bem-vinda ao Justiça e Cidadania. Muito obrigada, Celso, pelo convite. Doutora, a senhora ingressou na Justiça do Trabalho aqui da 14ª Região há quanto tempo? Foi no ano de 2008, passei no concurso, vim de Campinas e desde então moro aqui em Porto Velho. Natural de Campinas e se adaptou bem, gostou de Porto Velho? Sim, me adaptei muito bem. Atuou também no interior do estado ou só na capital? Só no início da carreira, passei uma temporada em Ariquemes, uns 4 meses, depois passei a trabalhar aqui na capital e aqui permaneci. A senhora está atuando hoje na qual vara? 7ª Vara do Trabalho da capital. 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho. E a gente trouxe assim, a senhora hoje aqui para exatamente debater um tema que tem sido até de certa forma recorrente na Justiça do Trabalho, que é a questão da rescisão indireta. Eu gostaria que a senhora falasse aos nossos telespectadores exatamente o que vem a ser, o que enseja uma rescisão indireta. Então, essa rescisão indireta, que tem aparecido muitos casos desses na Justiça do Trabalho, é a famosa justa causa, que quem dá causa é o empregador, né? O pessoal comenta muito de justa causa cometida pelo empregado, e aí logo o empregador verifica uma falta cometida pelo empregado e o pune, o demitindo sem o pagamento de muitas verbas indenizatórias. E a justa causa do empregador é o contrário, é o empregado que entra com a ação na justiça, requerendo o reconhecimento de que quem deu a justa causa para o final da ruptura do contrato é o empregador, imputando alguma falta que ele tenha cometido. Então, no caso, é o empregado que diz, que demite aí o empregador, tipo, eu não quero mais. Exato. Ele vai e entra com pedido na Justiça do Trabalho. Exato, é porque quando o empregado ele não quer mais trabalhar, o natural é o pedido de demissão, né? Desde que ele seja feito de forma voluntária, porque não mais quer trabalhar naquela empresa. Mas quando ele se sente obrigado a pedir demissão porque o empregador não vem cumprindo com as suas obrigações, tipicamente atrasos de salário, falta de recolhimento previdenciário, de depósitos do FGTS, ele se sente prejudicado, então ele quer
não trabalhar mais. E só que ele quer ser demitido com as mesmas parcelas equivalentes a sem justa causa, né? Mas aí, uma sobrecarga de trabalho, um tipo de assédio pode também, de certa forma, indireta ou diretamente, isso pode ensejar com que ele entre com um pedido, né, de rescisão direta, não? Exatamente. Está previsto na CLT, né, no artigo 483, quais são as penas que o empregador pode cometer que enseja esse tipo de rescisão, né? Então, existem o descumprimento de obrigações contratuais, você exigir forças excessivas de horas extras, até questões relacionadas ao assédio, como você disse, exigir demais cumprimento de metas, que seja fora do que seria razoável dentro de um contrato de trabalho. E quais são esses pontos mais polêmicos que chegam até a sala de audiência lá? Por exemplo, lá na unidade que a senhora atua, que tem chegado? O que está chegando mais nos dias de hoje é atraso de salário, porque o salário deve ser pago até o 5º dia útil, né? Muitas empresas vêm atrasando os seus salários de forma corriqueira, tipo, todo mês o empregado conta com o seu salário no dia 5, não vem, ele fica com as contas atrasadas, e isso mês a mês. E a jurisprudência já pacificou que com 3 meses de atraso já é uma justa causa do empregador, permitindo que o empregado não trabalhe mais para uma empresa que não cumpre suas obrigações. Agora, quando acontece essa questão da rescisão indireta, quem ganha e quem perde, como é que fica essa relação? Porque fica meio assim, balançada. A situação ela fica estremecida, porque já é uma relação de trabalho que já não vem sendo satisfatória, em especial para o empregado, né, que vê que as obrigações da empresa não estão sendo cumpridas. Então, quando isso chega no limite, ele procura um advogado, acaba notificando a empresa que não vai mais trabalhar porque quer que seja reconhecida a justa causa dele, para ter direito ao aviso prévio, para receber o seguro-desemprego, para levantar o FGTS, como se fosse uma dispensa sem justa causa dada pela empresa. Agora, quando o empregado ele entra na Justiça do Trabalho com essa rescisão indireta, esse pedido pode ser deferido ou indeferido, né? Exatamente, bem observado, Celso. Quer dizer, o empregado ele não tem que imaginar que ele vai ter sucesso numa ação de forma aventureira. Porque atrasou o salário um mês ou porque exigiu uma meta que era ruim. Quer dizer, na verdade, tem situações que são pontuais que não ensejam, né, o reconhecimento da rescisão indireta. Ou seja, o pedido dele pode ser julgado improcedente e ele tem que voltar ao trabalho, porque no fim a rescisão que ele está pleiteando não foi reconhecida, né, porque a relação é de trabalho até que a empresa o demita ou ele peça a demissão. Porque fica uma situação, né, o empregado entrar com a rescisão indireta e aí a justiça indefere e ele não tem o que fazer. Volta para a empresa ou então pede demissão. Exato. A situação que a gente enfrenta na prática é que, assim, a maioria das ações tem um sucesso porque eu acho que o advogado já verifica numa fase inicial o que seria realmente a justa causa da empresa, como eu já disse, né, a falta de cumprimento das obrigações. Mas existem casos de improcedência e você determina que ele retorne ao trabalho, porque a rescisão não ficou caracterizada. E na prática ele acaba não retornando ao trabalho e a empresa acaba dando uma justa causa por abandono, porque o empregado realmente não volta ao trabalho. Agora, o empregado, por exemplo, ele dá entrada nesse pedido, existe algum prazo? Porque a empresa também precisa ser notificada, creio eu, para tomar ciência disso, né? E existe algum prazo nesse sentido, não? Exato, não existe um prazo fixado em lei, Celso, mas o que existe é que o empregado ele deve comparecer para o trabalho. Quando ele não comparece, ele entrega uma carta dizendo que vai entrar com uma ação de rescisão indireta. Se ele não apresentar e já ajuizar a ação, a empresa vai ter ciência da reclamação. E se ele demorar muito, passa 30 dias e a empresa já acha que deu abandono. E a ele pode ser demitido por abandono de emprego. Por abandono de emprego. Então, essa que é a imediatidade da situação, que ele tem que logo procurar um advogado e logo entrar com ação sob pena de abandono.
Não, então, até para deixar bem claro para os empregados e também empregadores, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer situação que a pessoa vai estar entrando com rescisão indireta, né? Tem alguns pontos que realmente vai ensejar, né, doutora? Exato. Sob pena de ser indeferido. Exato, porque, como a gente diz, né, eu acho que o interessante é tentar levar para o empregador sempre os motivos pelo qual está insatisfeito, né? A insatisfação recorrente faz com que ele procure um advogado e ajuize uma ação. Mas, como a gente havia conversado, né, existem situações pontuais de atraso no pagamento, situações de desconforto mesmo, né, encarregado e subordinado às vezes batem de frente numa ordem. Então, assim, tem que ter um limite do razoável, né? Não é qualquer obrigação não cumprida que enseja. Mas, ao mesmo tempo, não precisa de muitas. Uma grave, né, citando, por exemplo, o assédio, né, o assédio moral, o assédio sexual, já acaba ensejando, né, a impossibilidade de continuar trabalhando. Agora, nesse caso, é importante o quê? É importante, aí alertando também um pouco ao empregador, né? Em casos desses, é importante que a empresa fique atenta, né? Porque pode, vem um empregado, mas pode vir outros empregados e gerar uma situação, né? Um clima na empresa ou não. Porque o interessante é que o empregador, ele às vezes não tem conhecimento de algumas deficiências, dependendo do tamanho do porte. Por exemplo, o encarregado que destrata o subordinado. De repente, a chefia a direção não está sabendo, mas como ele é o responsável pelos seus subordinados, ele tem que estar sempre informado, de forma com que quando vem um pedido de rescisão indireta, ele pode observar e apurar se está acontecendo determinadas falhas, porque a salarial não tem como não saber, né? Exatamente. Mas outras falhas do contrato, assim, dá para apurar e ajustar e acho que melhorar todo o ambiente de trabalho. Doutor, nós vamos agora aqui a um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos continuar a nossa entrevista aqui com a juíza Fernanda Constantino e também teremos o quadro Fala Cidadão com o juiz do trabalho, substituto Jobel Amorim, que vai responder sobre o direito do trabalho. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a juíza do trabalho, Fernanda Constantino, que está falando sobre as polêmicas de rescisões indiretas na Justiça do Trabalho. Mas antes, nós vamos ao quadro Fala Cidadão, onde o magistrado tira as dúvidas do cidadão. No Fala Cidadão de hoje, quem vai responder as perguntas é o juiz do trabalho, o substituto Jobel Amorim, que vai falar sobre direito do trabalho. Vamos à primeira pergunta. A partir de que horas que eu devo receber o adicional noturno? Edson, o adicional noturno para os trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho é devido para as atividades prestadas no horário entre 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Em algumas situações, o trabalhador não consegue concluir as suas atividades até aquele horário das 5 horas do dia seguinte, ou a empresa necessita que o trabalhador prorrogue a sua jornada. Nesses casos, quando o trabalhador em continuidade da jornada noturna supera as 5 horas e permanece até 6, 7 horas, também será devido o adicional noturno nessas horas trabalhadas. Para os trabalhadores rurais, a legislação específica prevê o adicional noturno a ser pago nos trabalhos entre as 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte na lavoura. E para aqueles trabalhadores da pecuária, a hora noturna é considerada das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. Existem categorias que possuem normas próprias prevendo o horário noturno, mas, regra geral, para a grande maioria dos trabalhadores, essas são as duas principais situações de delimitação legislativa do horário noturno. Vamos agora à segunda pergunta do Rutenberg. O que é o adicional de insalubridade? Rutenberg, o adicional de insalubridade é um adicional devido àqueles trabalhadores que atuam em condições desfavoráveis à sua saúde em razão da presença de agentes nocivos, como vibrações, ruídos, substâncias químicas ou biológicas
que tem o potencial de causar lesão gradativa à saúde do trabalhador. Como uma forma de compensar essa lesão, o sistema jurídico previu o adicional de insalubridade em 3 níveis: leve, médio e máximo, a ser pago nos percentuais de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo, a depender da gravidade da exposição do trabalhador. Essas situações são previstas em norma regulamentar do Ministério do Trabalho. Nessa normatização, são previstas todas as atividades consideradas pelo ordenamento jurídico como insalubres e também discriminados os graus entre leve, médio e máximo. A depender desses graus, o adicional terá um valor inferior ou superior. É interessante observar aquela normatização para analisar se a sua atividade específica se enquadra como atividade efetivamente insalubre. Caso haja esse enquadramento, você terá direito ao recebimento desse adicional. Agora a terceira e última pergunta da Marcilene. Em que situação o trabalhador tem direito ao recebimento de adicional de periculosidade? Marcilene, o adicional de periculosidade é previsto pela consolidação das leis do trabalho para aquele trabalhador que se ativa em atividades com inflamáveis, explosivos e energia elétrica em condições de risco à sua saúde. Foi incluída recentemente como atividades perigosas as atividades de segurança pessoal e patrimonial previstas em norma regulamentar do Ministério do Trabalho. Essa norma recente acrescentou o anexo 3 àquela normatização dos demais casos em que o trabalhador faz jus ao adicional. Ali estão previstas todas as situações. Embora o adicional de periculosidade pareça, pelo nome, ser devido a todas as atividades que aos nossos olhos são perigosos, há um conceito jurídico de perigo, sendo importante recorrer à normatização do Ministério do Trabalho para verificar se a sua atividade concreta se enquadra dentre aquelas atividades que permitem o recebimento do adicional de periculosidade. No Fala Cidadão de hoje, então, tivemos a participação do juiz do trabalho substituto Jobel Amorim, que respondeu aos cidadãos. E voltamos aqui à nossa entrevista. Eu estou conversando com a juíza do trabalho, Fernanda Constantino, voltando aqui sobre a questão das polêmicas na rescisão indireta na Justiça do Trabalho. Doutora Fernanda, retornando aqui depois do Fala Cidadão, hoje existe a possibilidade, por exemplo, de o trabalhador que ele entra com a rescisão indireta e acontecer uma conciliação entre as partes e resolver isso sem que haja a rescisão indireta e reverta isso? Exatamente, Celso, porque a função da Justiça do Trabalho primordial é a conciliação das partes, né? Vem um processo, né, já com esse pedido de reconhecimento, mas à tona, na primeira audiência, quando há essa tentativa de acordo entre as partes, que é natural do processo, a reclamada traz várias situações que são desconhecidas. Então, nesse momento, dá para verificar se há um meio termo. Que qual é? O empregado não quer mais trabalhar naquela empresa. Então, vamos providenciar a dispensa sem a justa causa desse trabalhador, que é o objetivo, e fazendo uma conciliação de um ou outro pedido que é passível de negociação, né, como eliminar alguma multa rescisória ou a multa diante do acordo que é em primeira audiência. Enfim, existem várias possibilidades de fazer um acordo e rescindir o contrato daquele trabalhador visando extinguir o processo. Não, ou até mesmo, de repente, ver qual é o problema que está acontecendo na empresa e ele voltar para a empresa, né? Sim. Às vezes a empresa não quer Sim, dispensar. a empresa, de repente, estava realmente devendo o salário e o empregado, porque isso acontece... E às vezes é um bom Graças empregado. a Deus é um bom empregado, a empresa quer o empregado e o empregado gosta de trabalhar na firma. Então, realmente admite o atraso de salário, que, volta a frisar, como no outro bloco, é a polêmica maior que tem, o atraso. E acaba pedindo desculpa, olha, não vou mais atrasar salário, fica, por favor. E muitas vezes é isso que acontece. E acaba ajudando os colegas de trabalho, né? Porque de repente estava atrasando não só o salário dele, de outros também. Com certeza. E às vezes a empresa arruma uma solução a partir de uma rescisão indireta. E com o contato com a justiça, ela percebe que assim, as penalidades acabam sendo maiores, né, para a empresa. O prejuízo que ela vai ter de demitir um empregado e gerar outras demissões, né, como você disse, exato. acaba ficando ter um problema de produção. prejudicial para a produção da empresa. Agora, eu gostaria que a senhora respondesse também quais as verbas rescisórias, por exemplo, se o empregado é dispensado sem a justa causa, por exemplo.
Exatamente. O objetivo do empregado é a dispensa sem justa causa, porque ele dá o direito a receber de forma indenizatória o aviso prévio, que é equivalente a 1 mês de salário, mais a multa rescisória, que é 40% do FGTS. Então, ele tem um plus para sair da empresa. Ele tem um aviso indenizado, que lhe dá o fôlego para ir procurar um novo emprego. Ele levanta o FGTS com a multa de 40%, que a empresa tem que depositar, e vai ter direito também de se habilitar no seguro-desemprego. Então, às vezes até pode acontecer, não sei, pode até acontecer, às vezes a rescisão indireta, às vezes até nessa busca, né, doutora, ou não? Infelizmente tem, assim, o que eu percebi é que a demanda tem sido elevada de pedido de rescisões diretas, porque a empresa não demite o empregado, porque a empresa precisa. Só que o empregado está descontente e ele também não quer pedir demissão porque ele não terá esses direitos que eu acabei de falar. Ele não terá direito ao aviso, ele não terá direito a se habilitar no seguro, porque o pedido de demissão arca com esse ônus. E aí, imagina-se, né, como que fica, por exemplo, o empregado, ele entra com a rescisão indireta e é indeferido na justiça, assim. Qual é a situação que ele fica, né? A empresa, quer dizer, ou ele volta para a empresa, como é que ele resolve? Acaba tendo um desgaste emocional, digamos assim, porque para a pequena empresa, que o maior volume vem das pequenas empresas e comércio, a relação é muito pessoal, né, do trabalho. Quando é uma grande empresa, como no caso das usinas que estão aqui, você mandar um empregado de volta ao trabalho com uma tutela, né, uma tutela antecipada, mandando o empregado retornar ao trabalho, acaba não tendo tanto efeito, porque, assim, prejudicial, digo, porque é mais um empregado, a relação não é tão pessoal, mas numa empresa pequena tem um desgaste e, como eu disse, o empregado não volta, ele não volta a trabalhar, é muito raro. É muito raro. Agora, a gente chegou a falar assim, há momentos até quem pode ter essa conciliação, né, no caso da rescisão indireta. E também no programa de hoje a gente viu no bloco anterior a matéria, no primeiro bloco, com relação à Semana da Conciliação Trabalhista, né, que na 14ª região movimentou mais de 8.300.000 reais. Um montante razoável para injetar na economia, né? Quer dizer, solucionou, são centenas de processos. Como que a senhora vê essa iniciativa do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quer dizer, envolvendo todos os TRTs do país, para solucionar os processos através da conciliação, aproveitando esse gancho? O Conselho Superior, assim como o CNJ, eles são órgãos que têm batido nessa função da Justiça do Trabalho, que é a conciliatória. Essa função tem sido umas mais desenvolvidas, a pedido dos tribunais, os magistrados procuram se especializar, fazer curso de negociação, porque interessa, sim, a justiça em si, que fica desafogada de causas que podem ser resolvidas, né? O reconhecimento de verbas, inclusive, para a União, de recolhimentos previdenciários e fiscais, Exato, que é o resultado do imposto de renda. Então, a pacificação, ela tem esse retorno financeiro que é bom tanto para as partes envolvidas, que têm solucionado o processo de forma pacífica, assim como para a União, o Estado, né? Porque a conciliação ainda é a melhor forma, né? Põe fim àquela demanda. Com certeza. Doutora Fernanda, eu quero agradecer aqui atender o nosso convite da produção, para estar aqui no programa. E eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais, inclusive com relação exatamente ao tema que a senhora abordou, que é sobre rescisão indireta. Bom, Celso, o que eu tenho para dizer é que da última vez que nós conversamos até sobre trabalho seguro, eu acho que compete a todos, né? Dentro da relação de trabalho, temos que lembrar que sempre tem o empregado e a empresa, e eu acho que o bom diálogo, embora muitas vezes possa parecer difícil, porque o empregado tem aquela subordinação e às vezes não tem aquela entrada para chegar no patrão e discutir problemas que vêm incomodando, eu percebo que o pedido de rescisão indireta, ele chega no limite do inconformismo, né, da insatisfação do empregado em pleitear uma coisa melhor. E, de repente, pontuando a cada problema, né, uma solução, né, se a empresa também observar isso de preferência, né, não deixar chegar a um estresse desse da relação do emprego, porque ninguém aguenta trabalhar de forma insatisfeita, né? Então,
Eu acho que o empregador também tem que ter isso em mente, que ele é o responsável na gerência desse contrato. Então, como responsável, ele tem que cumprir suas obrigações para esperar o retorno também do empregado, não só exigir do empregado, né, as obrigações contratuais. E, de certa forma, afeta o clima organizacional da empresa. Todo. Doutora Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei no programa de hoje com a juíza do trabalho, Fernanda Constantino, que falou sobre essas polêmicas da rescisão direta que tem acontecido na Justiça do Trabalho. A Justiça e Cidadania fica por aqui e até o próximo encontro.